Já voltamos. E agora a conversa é com o Dr. Clóvis do CREA. Ele é o nosso convidado do quadro Café com Prosa. Olá, bom dia. Hoje nós vamos entrevistar o Clóvis Albuquerque, ele é conselheiro do CREA e é agrônomo. Dr. Clóvis, bom dia. O que significou esse marco regulatório dos agrotóxicos? O marco regulatório é um grande avanço do Brasil, visto que ele se identifica com as necessidades de outros comércios exteriores, que esse sistema globalmente harmonizado faz com que os países da União Europeia e da Ásia identifiquem com maior facilidade as metodologias de uso dos produtos fitossanitários no Brasil. Mas teve uma polêmica muito grande, né, com relação à liberação desses novos defensivos, que foi na ordem aí de 262. Mas isso não quer dizer que necessariamente vai ser feito 262 novos produtos, né? Não, esse é um número que mostra o quanto que estava represado o processo de andamento desses registros para a viabilidade e até o barateamento da comida no geral. Então a gente tem que olhar alguns pontos. Primeiro ponto, por que estava represado isso, né? Havia uma metodologia que o Brasil é apertada e tem que ser apertada mesmo. É uma metodologia das mais rígidas do mundo. Então isso dá uma tranquilidade para o consumidor final, saber que os métodos usados pelo Brasil são métodos aceitáveis mundialmente. Você está falando dos métodos para aprovação. Para aprovação. Isso fez com que o Brasil já tinha adotado uma série de metodologias e agora ampliou, aumentou mais, para que houvesse um reconhecimento da União Europeia e da Ásia, para que os produtos fossem mais rapidamente horizontalizados, chegando lá no ponto de uso deles, com uma maior competitividade de mercado, diminuindo com isso a concentração na mão de poucas empresas. Isso facilita o acesso ao pequeno produtor, ao médio e ao grande produtor, que precisa do produto para fazer os tratos fitossanitários no momento adequado. O Mato Grosso é o maior consumidor de defensivos e fungicidas? Isso aí é uma outra coisa que nós precisamos identificar bem, a forma que o público entende. Porque quando a gente fala é o maior, parece que nós estamos usando indiscriminadamente os produtos fitossanitários defensivos na agricultura do Mato Grosso, que é uma agricultura cada vez mais responsável e que utiliza o produto exatamente para atingir o alvo. Então, é como se nós fôssemos, pegássemos uma receita médica e fôssemos na farmácia para tratar a nossa diarreia. E pegássemos um remédio para dor de cabeça para tratar a diarreia. Então, é mais ou menos trazendo isso para o lado agrícola. Quando o produto é usado corretamente, ele é usado para atingir o alvo correto, que não trará mal nenhum se ele for com boas práticas agrícolas, que é isso que nós preconizamos. Mas existe algumas correntes, que inclusive de pesquisa, que fala que a contaminação de lençóis freáticos superficiais, que em função do mau uso ou do uso exagerado. Outra coisa, os produtos, para serem aprovados, eles têm uma série de baterias onde eles são identificados a vida útil desse produto. Quanto tempo ele demora a partir da aplicação dele, seja para a questão de solo, quando ele cai no solo, no caso que você está se referindo ao lençol freático, qual a vida útil dele? Então, a vida útil dele no solo é muito rápida a degradação. Nós temos uma vida biota muito dinâmica, que consome
essa matéria orgânica consome e se alimenta muito de diversos alimentos. Né? Então nós temos bactérias, fungos, micróbios, vamos dizer, que são degradadores de produtos. E os produtos são cada vez mais eficientes quanto a esse tema aí. A classificação dos produtos nesse novo sistema global já vem para a identificação melhorada do seu aplicador, do produtor rural e do consumidor final, que está cada vez mais exigindo conhecer a fonte do alimento que ele está consumindo. Por falar em aplicador, os casos de envenenamento, coisa tal, geralmente se dá em função do não uso dos EPIs, né? Outra coisa, as notificações de intoxicações, muitas vezes, elas não levam o caso da origem, e sim, uma pessoa chegou intoxicada no hospital, não se sabe qual a fonte dele, se ele provocou o auto-intoxicação ou se realmente foi acidentalmente ocorrido. Nós preconizamos na agricultura o uso dos EPIs, já para eliminar ou diminuir muito a exposição do trabalhador rural, do aplicador aos produtos fitossanitários. Isso são tecnologias preconizadas, as fazendas organizadas usam e o cobram dos seus funcionários para que usem para o benefício próprio dele e da própria saúde coletiva. Vocês no CREA recebem muita notificação e como que é feito esse trabalho de fiscalização? O CREA, eu vou falar pela Câmara de Agronomia, que eu sou coordenador da Câmara Estadual de Agronomia. A gente tem um sistema de fiscalização no Conselho, no CREA, onde nós temos um calendário pré-definido anual, onde os fiscais do CREA vão até as propriedades rurais ou até os estabelecimentos que vendem produtos fitossanitários, verificar se tem um profissional habilitado, um RT que nós chamamos, RT responsável técnico, para a prescrição da receita agronômica para o produtor levar até a sua propriedade e efetuar, obviamente, a aplicação conforme o receituário agronômico prescreve. E os fiscais vão atrás dessas informações. Como é que está, se está tudo ok, se está tudo fiscalizado. Chegando na propriedade rural, ele chega e pergunta qual é o responsável pela aplicação. Se o responsável tem um determinado conhecimento do que está fazendo, e a partir daí ele começa a fazer a sua verificação de papel. Cadê a receita agronômica, se está condizente, ele não vai lá conferir estoque, tá? Ele vai conferir a parte legal do processo, que é para ver se o responsável técnico está aparecendo para acompanhar as aplicações, verificando se está tudo correto. Então essa é a função da fiscalização do Conselho. Falar nisso, doutor Clóvis, e a entrada dos defensivos pirateados ou contrabandeados? Aí é um caso que foge à parte técnica, é um caso de polícia. Mas tem entrado alguma, até com uma certa quantidade, assim, e de forma corriqueira, né? Vira e mexe tem notícia. A gente tem notícia que a Polícia Civil e a Polícia Militar têm feito incursões no interior, em barreiras também, e tem pegado alguns produtos aí de origem clandestina. Né? É um risco, né, usar esses produtos, né? Normalmente, como eu te disse, normalmente não é uma rotina das propriedades rurais. Assim como entram drogas que são ilícitas, que são proibidas, assim como entram armas que são proibidas, também vai entrar um defensivo, né? Assim entra cigarro, entra... Mas o senhor, então, como é difícil da gente
cercar tudo isso. Nós queremos que isso jamais acontecesse, obviamente. Mas o senhor, como agrônomo, o senhor reconhece que é um risco para o trabalhador usar um produto que não tem uma origem comprovada, que é um produto de contrabando, né? É um produto não reconhecido dentro da nação, portanto, é um produto que não se sabe o que, na verdade, está se aplicando. Então, o produtor não deve adquirir produto de origem clandestina de maneira nenhuma que ele está transgredindo a lei, e muito menos um agrônomo vai prescrever uma coisa que ele está impedido de fazer isso. Que não está no receituário. Não está no receituário dele, exatamente. Então, é uma coisa que foge à parte técnica. Como eu disse, isso é uma parte de transgressão legal. Então, é uma parte, né? Caso de polícia. Doutor Clóvis, uma coisa que tem aumentado muito o uso também e a fabricação dos defensivos biológicos. Esse é um grande avanço que a agricultura brasileira está encampando. Que os biológicos, eles vêm para contribuir muito com a vida da planta radicular, com a própria manutenção da parte aérea pela um vasto desenvolvimento radicular. Isso melhora muito o ambiente para a planta se desenvolver e diminuir o uso de agroquímicos, ou produtos fitossanitários, ou agrotóxicos. Agora houve um marco regulatório, mudou o nome a terminologia, que só o Brasil, na verdade, adotava, Cosme. Nenhum lugar do mundo conhece produtos defensivos como agrotóxicos, somente o Brasil. Então o Brasil, com esse marco regulatório, ele se iguala a países do mundo na terminologia também. O uso dos biológicos, o senhor já falou, mas além de contribuir para a planta, contribui também para o aplicador, para o trabalhador que está. Ele é considerado de baixo dano, portanto, colabora muito com o aplicador, colabora muito com o ambiente da aplicação, e ele vem somar aos outros produtos sanitários. Como que ele soma? Ele vai contribuir com que essa tecnologia do biológico entre numa lacuna, fortalecendo o sistema produtivo, para que o sistema produtivo possa atingir o mais próximo do planejamento da propriedade, sem diminuindo impactos que antes eles tinham, impactos de clima, impactos de pragas também, né, como os nematóides, que são uma praga de solo, que nós temos. Nematóide é um verme de solo. Para aquelas pessoas que estão nos escutando, nos vendo, né, é como se fosse um verme chamado nematóide, que entra pela raiz e suga a raiz, consome a raiz. Com isso, enfraquece a parte aérea, porque a raiz é a boca da planta. Então, a boca da planta está junto dos alimentos que o solo vai fornecendo para ela. E se ela não tem raiz, ela não tem boca. Por isso a parte aérea sofre. Por isso cai a produtividade muito grande, dando um prejuízo para o Estado, para a nossa nação, encarecendo com isso o preço dos alimentos. Mas com toda essa celeuma que existe em torno dos defensivos, nós consumimos produtos com segurança, né? Esse é o ponto que você tocou, ponto-chave. Nós produzimos com muita segurança. Os alimentos que chegam nas gôndolas do supermercado, em sua grande maioria, esmagadora, tem um responsável técnico, tem um engenheiro agrônomo na ponta, tem aquele fomentador das boas práticas agrícolas. Isso dá uma tranquilidade muito grande, porque, ora, nós somos engenheiros agrônomos, mas, ora, nós somos consumidores. Nós temos família, nós temos primos, sobrinhos, que se alimentam também. Então, se nós tivermos um mínimo, alguma suspeita que o alimento produzido em Mato Grosso, ou que chega de fora do Mato Grosso para cá, tivesse contaminação, nós seríamos os primeiros a estar enfileirados contra essa tecnologia.
Muito obrigado pela entrevista, Dr. Clóvis. Eu que agradeço, Cláudio. E nessa semana, 7 frigoríficos mato-grossenses foram licenciados para exportação pela China. Como isso vai beneficiar não apenas os produtores, mas também a economia do estado, você acompanha comigo na matéria. Mato Grosso agora conta com 7 frigoríficos habilitados, onde poderá exportar carnes bovinas, suínas e de frango. Newton Mesquita, gerente de Relações Institucionais, nos explicou como funciona todo o processo de habilitação. As pessoas vêm, fazem um checklist e é analisado toda a planta, desde o animal que chega, como chega, a origem, a rastreabilidade desse animal, o que esse animal comeu, se esse animal tomou alguma medicação. A expectativa é de que com as novas indústrias autorizadas a exportar para a China, o mercado de carne fique mais movimentado até mesmo internamente. Um momento importante para a pecuária mato-grossense. Só recebe, mas como ele demonstra, né, toda a robustez da cadeia da carne. Então, à medida que a gente vai ganhando os novos mercados, é melhor ainda para o Mato Grosso. O que acontece? A gente passa a ser economicamente viável a produção, a gente passa a ter uma sustentabilidade, uma garantia de recebimento, o produtor passa a ter novas possibilidades de mercado. Para você ter uma ideia, o rebanho mato-grossense, dentro dessas 30 milhões de cabeças, eu falo para o pessoal que a gente tem de tudo quanto é tipo de animal. A gente tem o Angus, nós temos o nosso Nelore, tem Brahma, tem o famoso boi japonês, o Wagyu, que sendo criado aqui no Mato Grosso. Então, toda essa diversidade de raças que nós temos dentro do Mato Grosso prova que Mato Grosso é um dos players do mercado. Newton também destacou os pontos positivos do rebanho de Mato Grosso. Aqui no Brasil, hoje, diferente de outros países, a gente não usa algumas medicações ou produtos que tragam um diferencial. Então, o nosso boi é criado a pasto, nosso rebanho é sanitário, é limpo sanitariamente, porque nós não temos a fitosa, nós estamos num trabalho de erradicação de tuberculose e brucelose. As outras demandas a gente não tem sanitariamente. Então, o rebanho mato-grossense e o rebanho brasileiro é um rebanho pesado, saudável e saboroso. A abertura de novos frigoríficos é uma das vantagens que o agronegócio mato-grossense pode ter com a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Para entender mais a fundo se essa janela de oportunidades é real, nós conversamos com o empresário Moisés Sacchetti. Pese a ver essa guerra comercial e isso pender para as commodities brasileiras, em especial para as carnes, né, que você tem hoje uma demanda muito forte pelo mercado chinês, em virtude da peste suína africana, que abateu uma grande parte de seu rebanho suíno. Eles, por sua vez, anteciparam os abates, criando estoques também de carne suína, que fez com que limitasse um pouco essa oferta, mas mesmo assim, nós temos em todas as proteínas brasileiras um aumento considerável, tanto no abate de suínos, quanto bovinos, quanto frangos, quanto produção de ovos e até couro. E até couro a gente vê que aumentou relativo ao ano passado em torno de 1,9%. Eu acho que é um bom momento para o Brasil se estruturar, avançar, e para Mato Grosso é interessante porque nós podemos verticalizar ainda mais. Eu acho que novas empresas, novos players, tem a condição de vir para cá e se implantar aqui buscando verticalizar. Com isso, nós conseguimos agregar valor e a circulação econômica, o movimento econômico interno passa a ser melhor. As relações internacionais de troca têm sua lógica, mas quando se trata de brigas comerciais entre Estados Unidos e China, essa lógica é subvertida. Isso não é bom para Mato Grosso, porque estamos quase sempre no olho do furacão. Se eles não se entenderem, acaba sobrando não só para Mato Grosso, mas para o resto do mundo. Mesmo assim, essa semana tivemos excelentes notícias vindo da China. Foram credenciados 7 frigoríficos aqui do nosso estado, sendo 6 frigoríficos que processam carne bovina e 1 que processa carne suína e de frango. Isso é bom, porque, evidentemente, nós estamos vendendo proteínas vegetais transformadas em proteínas animais para aquele grande país. Pois é,
Esse credenciamento se dá pela demanda de carne pela China, em função do problema sanitário em seu rebanho de suínos e não em função dessa guerra comercial com os Estados Unidos. É um trabalho muito importante e começou ainda lá no mandato do ministro Blairo Maggi, concluído com brilhantismo pela ministra Tereza Cristina. Estados Unidos e China, sempre em função do poderio comercial que tem, serão problemas para o resto do mundo. Porém, vamos ver no que dá. É certo que nós temos que ter alternativas, avançando na agroindustrialização das nossas commodities e, quem sabe, com a agregação de valor, ficarmos menos dependentes de países que são muito grandes para comercializar e muito grande e aguerrido quando tem contendas comerciais. Bom dia. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e voltamos na sequência falando de hortas coletivas e também saber como a tecnologia está aperfeiçoando as práticas agrícolas e uma entrevista especial no Pé na Estrada. Não saia daí!